Perdigão sempre cai muito bem na sua receita. Leve esse sabor para sua casa. Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. 3 meses desde a primeira morte por Covid no Brasil. E o país ultrapassa a marca dos 45 mil óbitos na pandemia. Identificado o primeiro remédio capaz de reduzir mortes entre pacientes em estado grave. Reflexos do coronavírus. O comércio tem o pior resultado em 20 anos. Por falta de oportunidade ou medo de contaminação, quase 30 milhões de brasileiros não conseguem voltar ao mercado de trabalho. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro são alvos de uma operação da Polícia Federal sobre organização e financiamento de atos antidemocráticos. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, quebra o sigilo bancário de um senador e 10 deputados bolsonaristas. Autoridades do Legislativo e do Judiciário defendem o respeito às instituições. O Ministério da Educação adia inscrições para o SISU. No Supremo, forma-se maioria para manter Abraham Weintraub no inquérito sobre disseminação de fake news. E o Departamento de Homicídios de São Paulo identifica 2 PMs que mataram uma adolescente de 15 anos. O Jornal Nacional está começando. Três meses depois da primeira morte no Brasil, o número de vítimas do coronavírus chegou a 45.456, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Nas últimas 24 horas foram registradas 1.338 mortes. Durante a pandemia, o Brasil somou 928.834 infectados pela doença. 37.278 foram contabilizados de ontem para hoje. O resultado preliminar de um estudo da Universidade de Oxford concluiu que um remédio antigo e barato reduziu o número de mortes por Covid-19 em pacientes internados em estado grave. A novidade contra o novo coronavírus é um velho conhecido, um tipo de corticoide usado desde o começo dos anos 60. O remédio trata várias condições, de doenças de pele a asma. Ele é eficaz na fase mais perigosa da Covid-19. Quando os sintomas persistem, o sistema imunológico pode reagir exageradamente ao vírus. Ele acaba atacando os próprios órgãos do corpo. É o que os médicos chamam de tempestade inflamatória. O anti-inflamatório pode segurar esse autoataque do corpo, evitando a falência de órgãos. Segundo a Universidade de Oxford, quase a metade de todos os infectados pelo novo coronavírus que precisam de respirador corre risco de morte. Esse tipo de corticoide reduz esse risco para perto de 1/3. O ensaio clínico envolveu mais de 6 mil pessoas. Mais de 2 mil pacientes em estado grave receberam corticoide por 10 dias. E mais de 4 mil pacientes, também em estado grave, não receberam um anti-inflamatório. Ao comparar os dois grupos, os pesquisadores dizem que o remédio previne uma morte a cada 8 pacientes que respiram por aparelho. Entre os infectados que precisam de oxigênio, mas não estão entubados, o corticoide salva 1 em cada 25 internados. É um resultado bom e barato, o que pode ajudar a salvar muita gente em países pobres também. É por isso que os pesquisadores falam num grande avanço. Mas nem adianta correr para as farmácias. O tratamento não apresentou nenhum benefício em pessoas com sintomas leves da doença. O remédio já é usado em pacientes em estado grave em alguns hospitais do Brasil. O presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia comemorou o resultado do estudo como um remédio barato e de acesso universal. A consequência prática é que todo médico que for atender pacientes com pneumonia, com hipoxemia por Covid, hipoxemia é a falta de oxigênio, e pacientes que estão em ventilação mecânica, o médico deve prescrever, porque é o único remédio que mostrou, por enquanto, que pode salvar vidas. Mas ele reforçou o alerta. Este remédio não deve ser usado para prevenção da Covid, porque o corticoide pode ter vários efeitos colaterais. Deixe que o médico oriente quando você deve usá-lo. Repito, é para pacientes hospitalizados que nós vamos usar. A descoberta é parte de um dos maiores ensaios clínicos mundiais. A Universidade de Oxford vem testando contra o novo coronavírus vários remédios que já existiam.
Os pesquisadores também testaram e descartaram a eficácia da hidroxicloroquina contra a Covid-19. O primeiro-ministro britânico disse que a descoberta com corticoide é como um feixe de luz. O governo vai adotar esse anti-inflamatório como tratamento padrão em casos graves. Ainda não é uma prevenção ou uma cura, mas o mundo agora já tem um tratamento comprovado. A chamada coalizão Covid Brasil também está estudando desde abril a eficácia do uso desse tipo de corticoide contra a Covid-19. 40 hospitais de todas as regiões brasileiras participam da pesquisa coordenada pelo Hospital Sírio-Libanês, numa parceria com a Axê Laboratórios. Mais de 280 pacientes com ventilação mecânica e internados em UTIs já participaram dessa pesquisa. Os primeiros resultados devem ser divulgados em agosto. A Organização Pan-Americana de Saúde recomendou hoje que as medidas de combate ao novo coronavírus sejam mantidas e intensificadas no Brasil. O diretor de doenças transmissíveis, Marcos Espinal, lembrou que a região ainda não atingiu o pico e está no epicentro da pandemia. Ele disse que os países têm soberania e que, se a decisão for pela reabertura, ela deve ser gradual. Faz quase uma semana que a região metropolitana de Natal não tem mais leitos de UTIs disponíveis. Seu José Ribamar estava internado há 2 semanas numa UPA de Natal na fila de espera por uma UTI. Com a unidade lotada, chegou a ser acomodado numa cadeira de rodas. Ele não resistiu. Acabei perdendo meu pai por negligência do Estado e do município. Seu João também morreu sem a assistência de que precisava. A família conseguiu na justiça uma vaga de UTI, mas o governo do estado disse que não havia vagas nem na rede pública nem na particular. Não deu tempo salvar meu pai. Eu só queria uma UTI. Eu só queria salvar meu pai. Só isso. Não foi possível. Sem leitos de UTI para Covid-19 disponíveis na rede pública da região metropolitana de Natal e com a taxa de isolamento abaixo da meta, o governo do Rio Grande do Norte suspendeu a reabertura do comércio que estava prevista para amanhã e adiou para quarta-feira da próxima semana. Ainda assim, isso vai depender da ocupação dos hospitais. A gente precisa fazer esse dever de casa de expansão de leitos, esse é o nosso maior objetivo nesse momento, para que no dia 24... finalmente a gente comece essa retomada da economia. Hoje, a Secretaria de Saúde de Natal começou a testar pessoas de grupos de risco. Uma fila grande se formou para a testagem no sistema drive-thru. Foi preciso paciência. Os idosos passar mais de 3 horas, 4, dentro de um carro, é meio complicado. A Prefeitura de Salvador interditou um trecho de 4 quilômetros do calçadão da Praia da Barra até Ondina. A Guarda Civil Municipal instalou barreiras para impedir a circulação de pedestres e ciclistas. A Prefeitura alegou que muita gente estava usando o espaço para se exercitar, apesar das regras de distanciamento social. Nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo confirmou 8.825 casos de Covid e 365 mortes. Os 2 recordes são registrados no período em que a capital de São Paulo e várias regiões do estado estão reabrindo o comércio. O coordenador do Comitê da Covid, João Gabardo, disse que a pandemia está se estabilizando na Grande São Paulo, mas que há aumento de casos no interior do estado e que, se necessário, o governo vai adotar medidas para restringir a mobilidade da população. Começa amanhã a fase 2 da retomada gradual das atividades na cidade do Rio. O comércio ambulante está liberado. Podem funcionar também consultórios e clínicas médicas, escritórios, atividades de construção e reforma de imóveis. Competições esportivas também estão liberadas, mas sem público. O Maracanã vai poder sediar partidas do Campeonato Carioca. Em Mato Grosso, os casos de Covid mais que dobraram. Não vou acalmar. Em Água Boa, no norte do estado, a Jaqueline não conseguiu que o marido com sintomas de Covid fosse atendido neste hospital. É um descaso mesmo do médico de não ter atendido ele. E eu, como fiquei tão nervosa pela situação que a gente está passando, eu fui lá. Em Várzea Grande, na região metropolitana, uma situação parecida. O flagrante é de um motorista de aplicativo e mostra a UPA lotada de ambulâncias. SAMU, 3 ambulâncias,
não sabe o que fazer, não tudo parado aí, ó. Eu sou paciente e estou aqui dentro. Edileia não conseguiu ser atendida e voltou para casa com falta de ar. Fique em casa, gente, fique. Mato Grosso vive uma disparada de contágio do novo coronavírus. Em 2 semanas, os casos subiram 142% e hoje restam apenas 56 vagas de UTI liberadas para todo o estado. O Conselho Regional de Medicina alerta que o estado e as prefeituras relaxaram cedo demais as medidas de isolamento. Esse é o momento de conscientização, de estarmos preocupados não só com os nossos familiares, mas com as outras pessoas de um modo geral. É óbvio que a gente está preocupado com a questão da economia, mas antes de mais nada a gente tem que estar preocupado com a saúde da nossa população. O governo de Mato Grosso declarou que vai abrir 160 novos leitos de UTI. O Hospital Regional de Água Boa afirmou que prioriza os casos de urgência e de emergência. A Secretaria de Saúde de Várzea Grande declarou que está trabalhando no máximo da capacidade e que, em alguns momentos do dia, precisa encaminhar pacientes para outras unidades de saúde. No Amapá, a taxa de ocupação de UTIs caiu para 60% e a prefeitura da capital, Macapá, anunciou a reabertura gradual do comércio. Na primeira fase, funcionam salões de beleza e lojas de material de construção. Nesta terça-feira, o governo do Acre inaugurou o primeiro hospital de campanha do estado. A Covid-19 já chegou a todas as 22 cidades do Acre. São mais de 10 mil casos confirmados e 271 mortes. Patidan Castro foi infectada e está em coma há 20 dias. Ela estava grávida de 6 meses e perdeu o bebê. Já estamos nessa guerra há 20 dias, foi entubada há mais ou menos 7 dias. Vamos orar porque só Deus está acima de tudo. O primeiro hospital de campanha do Acre tem 100 leitos de enfermaria, mas nenhum de UTI. A taxa de letalidade no estado é de 2,7%. A gente está no pico da pandemia, então a demanda tem sido muito alta, trabalhando com a capacidade máxima de leitos. Em Rio Branco, a ocupação dos leitos de UTI é de 95%. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, o número de mortes pela Covid-19 chegou a 45.241. 1.282 registradas nas últimas 24 horas. O total de infectados, segundo o Ministério, é de 923.189. De ontem para hoje foram confirmados 34.918 novos casos. A seguir, o comércio tem o pior resultado em 20 anos no Brasil. Por falta de oportunidade ou medo de contaminação, quase 30 milhões de brasileiros não conseguem voltar ao mercado de trabalho. Hoje, Gerald não consegue mais esconder o amor que sente por Micaela. É nossa chance de dar certo. Mas antes que eles possam ficar juntos, muita coisa ainda precisa ser resolvida. Olha, eu sei que é complicado, a Lourdes Ela é sua esposa e minha melhor amiga. E uma nova pista vai deixar Ben mais próximo de descobrir o que aconteceu com o voo 828. Todo mundo me culpa pelo 828, mas não fui eu. Eu acho que posso provar, mas eu preciso da sua ajuda. Hoje, depois de Aruanas. O governo não começou a esconder as coisas no dia que voltamos. Começou no dia que desaparecemos. Manifest, o mistério do voo 828. Vontade de comer um doce. Pavê ou pudim? Os dois? Tipo, misturar? O nome é chipá, tá na moda. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. De segunda a sábado, ao meio-dia, informação relevante focada na sua comunidade, no RJ1. E aí, como é que você imagina esse plano? Legal, hein? E se a gente fizer algo mais... O Spotify veio pra Vivo e junto a gente fez um plano pós que é a sua cara. O novo plano pós Vivo Selfie Spotify Premium. Tudo numa conta só. Assinatura Spotify Premium inclusa e muita internet pra ouvir as suas músicas. Planos pós Vivo Selfie. O plano que é a sua cara. Cansou de fazer a mesma salada de sempre? A Chef Gi vai te mostrar como surpreender. Vou fazer uma saladinha de maxixe cru,
pimenta de cheiro, um pouquinho de cebola roxa, temperado com limão galego. Dica de mestre e muito fácil de fazer. Que delícia! Quinta, depois de Fina Estampa, aprenda outras receitas simples e deliciosas no Mestre do Sabor. A Azul e a Latam fizeram um acordo para o compartilhamento de voos no Brasil. Com isso, as empresas evitam que os aviões levantem voo com poucos assentos ocupados. Por causa da pandemia, o setor aéreo enfrenta uma crise com redução do número de passageiros. O Senado aprovou a medida provisória que permite a patrões e empregados fechar acordo para reduzir o número de horas trabalhadas e, na mesma proporção, o salário. Na vigência do acordo, as empresas ficam proibidas de demitir. Segundo o Ministério da Economia, essa medida já preservou mais de 10 milhões de postos de trabalho. A MP também prorroga até dezembro do ano que vem a desoneração da folha de pagamento nos 17 setores que mais empregam. No grupo estão empresas de call center, tecnologia da informação, comunicação, transportes e têxteis. A MP segue para o presidente Jair Bolsonaro, que poderá sancionar ou vetar o texto inteiro ou trechos. O IBGE divulgou hoje uma pesquisa sobre os impactos da pandemia no mercado de trabalho. Estevam perdeu o emprego de assistente administrativo no meio da pandemia e não conseguiu mais voltar a trabalhar. Logo após ser mandado embora, 1 a 2 semanas eu comecei a procurar emprego. Mas já estou mais ou menos um mês e estou vendo que não está tendo retorno. Devido a esse surto do coronavírus, muitas empresas não estão contratando. Quase 18 milhões de brasileiros gostariam de estar trabalhando, mas por causa da pandemia ou por falta de vagas na região onde vivem, não procuraram emprego na última semana de maio. Outros 11 milhões que estavam desempregados e buscavam trabalho não encontraram. 1 milhão perdeu o emprego só ao longo de maio. Assim, o Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas que queriam um emprego, mas enfrentaram dificuldades para voltar ao mercado por falta de oportunidade ou por medo de serem contaminadas pelo novo coronavírus. Como a Alexandra, que não voltou a procurar trabalho depois que foi demitida de uma academia. Além dessa volta, do medo próprio mesmo, de mim mesmo, eu tenho medo de colocar minha família em risco. Minha mãe, meu pai, então eu tenho medo de voltar novamente para minha profissão por conta disso também. As informações são da primeira pesquisa extraordinária do IBGE que mede o impacto da pandemia no mercado de trabalho. O resultado mostra ainda que 14 milhões de trabalhadores foram afastados do trabalho. Ficaram, por exemplo, em quarentena ou férias coletivas. E quase 9 milhões estão trabalhando de forma remota, o chamado home office. A informalidade caiu em maio. Só que isso não é uma boa notícia. A informalidade, que é tida, na verdade, como um colchão amortecedor em tempos de crise, ela cai porque ela está muito aderente ao comércio, ao serviço, aos camelódromos, às praias, ao comércio de rua, ao cabeleireiro, ao serviço de alimentação, e isso está fechado. Os pesquisadores ligaram para 193 mil domicílios do país ao longo das 4 semanas de maio e perguntaram também como os brasileiros reagiram ao ter sintomas que poderiam ser de Covid. A quem recorreram e onde foram buscar ajuda? 1 em cada 10 brasileiros apresentou algum sintoma de gripe que poderia estar relacionado à Covid-19, como febre, tosse, falta de olfato e dificuldade de respirar. Na casa do Thales, foi a família toda. As 6 pessoas tiveram sintomas. Em casa, até pela proximidade, não é um lugar muito grande, tem muita gente, aí todo mundo pegou. Thales foi o único que fez o teste e que teve complicações. Assim como outros 3,5 milhões de brasileiros, ele procurou atendimento. E como a grande maioria, na rede pública de saúde. Eu fiquei internado 8 dias. Eu saí do oxigênio mais ou menos no 6º dia. A preocupação maior era com a mãe dele. Dona Cátia ainda trata um câncer de mama. Ela teve apenas o diagnóstico clínico de que estava com Covid. Não fez teste. E como 82% das pessoas que apresentaram sintomas, não procurou uma unidade de saúde. Eu achei que dava para controlar em casa. E deu, porque eu não tomei remédio nenhum, nada. Dona Cátia não tomou, mas admite, como 13% dos brasileiros, que o marido dela, também com sintomas, fez uma coisa errada. Usou remédio por conta própria. Ele não estava reagindo. Aí eu falei, eu vou dar. Hoje, depois de vencer a doença, a família está mais tranquila. Mas ninguém se descuida. Foi um susto, mas graças a Deus deu tudo certo. Todo mundo teve força para sair.
A pandemia fez as vendas no comércio despencarem para o pior resultado em 20 anos. E os donos de pequenos negócios ainda enfrentam muita dificuldade para conseguir o crédito emergencial prometido pelo governo. O dia tão esperado foi recebido com mais cautela do que festa. Na zona norte do Rio, o Mercadão de Madureira, um dos maiores do Brasil, reabriu as portas hoje. A vontade de comprar e a necessidade de vender se encontraram de novo. Mas nos dois lados do balcão, a alegria do presente é ofuscada pela incerteza do futuro. A gente reabre com muita dificuldade, com muitas dívidas. Eu não sei se eu vou suportar isso. Na verdade, eu estou abrindo a loja, mas não sei se eu vou suportar manter a loja, porque as dívidas ficaram. A preocupação do Marcelo é a mesma de tantos outros que têm uma pequena loja. O IBGE divulgou hoje que, em abril, o comércio sofreu a maior queda em 20 anos. As vendas do varejo caíram 16,8% em relação a março deste ano. Abril foi o primeiro mês inteiro em que as lojas ficaram fechadas durante a pandemia. Juntando as perdas de março, a queda chega a 18,6%. A redução nas vendas atingiu os 8 setores em que o IBGE divide o comércio. O setor que mais sofreu foi o de tecidos, vestuário e calçados, seguido pelo de livros e papelaria e por artigos de uso pessoal e doméstico. E se a crise atingiu em cheio as lojas fechadas, nem mesmo quem abriu as portas escapou. Setores essenciais que conseguiram se manter em março também tiveram queda em abril. Quase 12% nos supermercados e 17% nas farmácias. É choque de demanda, porque as pessoas não podem, não só porque elas não têm dinheiro, mas porque elas não podem ir aos locais comprar, e choque de oferta, porque obrigatoriamente as lojas, o comércio fica fechado. E aí você já, num segundo passo, as pessoas começam a perder emprego e começam a não ter mais recursos, o que só aumenta essa espiral negativa. A loja do Marcelo é um exemplo de tudo isso. No dia 20 de maio, ele apareceu no Jornal Nacional lamentando a demissão de 16 funcionários. Não é possível. O meu negócio vai fechar. Desculpa. Hoje ele voltou aos negócios só com 5 dos 21 funcionários que já teve. A outra loja dele, no andar de baixo, continua fechada, com destino incerto, assim como várias outras lojas vizinhas. Para a maioria dos comerciantes daqui, foram 85 dias de faturamento zero. E para muitos, que buscaram crédito em uma das linhas especiais anunciadas pelo governo, foram 85 dias de espera sem resposta. Marcelo tentou mais de uma vez. O primeiro pedido foi negado na hora, ainda em março. No segundo, recebeu o não 70 dias depois. Eu digo que a gente está abrindo apesar do governo. Porque assim, são 85 dias de espera por um auxílio emergencial que não chega. Então se hoje a gente está reabrindo, se hoje eu estou de pé, é graças aos meus funcionários, a minha equipe, que junto comigo nesses 85 dias batalhou para ter alternativas de venda. A Federação Brasileira de Bancos afirmou que as instituições financeiras liberaram mais de 3 bilhões e 700 milhões de reais para financiar a folha de pagamento pelo Programa Emergencial de Suporte a Empregos. O Ministério da Economia não respondeu ao nosso contato. Depois de 3 meses de queda por causa da pandemia, a economia americana começou a apresentar sinais de recuperação. Das portas se abrindo timidamente, de uns consumidores comprando das calçadas, vem o sinal e a pergunta. O pior já passou? Se olharmos só para alguns números da economia americana, parece que sim. A alta nos gastos no varejo de 17,7% em maio é o recorde de crescimento de um mês para o outro. Claro que veio depois do recorde de queda de um mês para o outro. Em abril, as vendas haviam despencado 14,7%. E essa alta também não leva ainda o comércio de volta para tempos pré-pandemia. As vendas de maio foram 6,1% menores se comparadas a maio do ano passado, mas mostram que por todo o país a reabertura impulsionou o comércio. Aqui na cidade de Nova York, as mudanças no comércio ainda são pequenas. A gente está na fase 1 da reabertura. As lojas só podem abrir para retirada de produtos, como essa livraria aqui. Eu não posso entrar, eu só posso perguntar aqui se ele tem o livro que eu estou procurando
Ou então ainda olhar no site, comprar online, pagar e vir aqui retirar. Os americanos voltaram a comprar carros, roupas, móveis. Apesar de 20 milhões de pessoas terem perdido emprego desde que a pandemia começou, os economistas afirmam que o socorro histórico de 3 trilhões de dólares do governo estimulou os consumidores, mas a retomada dos empregos vai ser essencial para manter as vendas crescendo. E as projeções dos economistas falam em anos até que o país se recupere totalmente do baque do coronavírus. E muitos estados ainda estão vendo os números da doença crescendo, o que coloca mais dúvida na velocidade dessa recuperação. O Ministério da Educação adiou o início das inscrições no Sistema de Seleção Unificada do segundo semestre. O processo do SISU, que começaria hoje, vai ser entre os dias 7 e 10 de julho e vai oferecer também cursos à distância. O SISU oferece vagas em universidades públicas brasileiras usando como critério de seleção a nota do Enem. A seguir, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro são alvos de uma operação da PF sobre atos antidemocráticos. No Supremo, forma-se maioria para manter o ministro da Educação no inquérito sobre a disseminação de fake news. Hoje, a principal testemunha dos crimes de Miguel sobrevive à emboscada. Quem socorreu? Adivinha? Nathalie. Nós avançamos em outras frentes. Mas esse é o marido da Nathalie? O próprio. Logo, o Nelson vai te mandar uma foto. Divirta-se. Eu tenho certeza que você vai saber o que fazer com ela. E Olga ameaça expor o caso de Verônica para que ela pare de impedir a destruição da floresta. Ai, é tão ilógico, amor. Hoje, depois de Fina Estampa. Cara, é essa? O que houve, Verônica? Você tá bem? Vai embora, André. Quer conversar? Aruanas. Todo mundo entende a importância de ficar em casa agora. Mas para você, isso não foi possível. Você precisou sair, superando seus medos, suas incertezas, fazendo o que precisa ser feito. O Bradesco se inspira nesses milhões de brasileiros que entendem a importância de se reinventar, que entendem que é preciso aguentar firme para construir o nosso futuro hoje. Reinvente o futuro. Bradesco. Dead Lucy. People say she still haunts our town. But I don't believe in ghosts. I believe in looking for the truth. Mysteries are everywhere, and I love solving them. But then life dropped a real mystery into my lap. I can't believe I missed the signs. Everyone's a suspect. Só quem tem Globoplay tem Nancy Drew. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região derrubou a decisão que suspendia a nomeação e a posse de Larissa Dutra como presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O desembargador Guilherme Diefenthaler não viu impedimento no fato de Larissa ser graduada em turismo e hotelaria. A ação que pediu impedimento argumentava que havia necessidade de graduação em História, Arqueologia ou áreas relacionadas ao tombamento e conservação do patrimônio histórico e artístico. O Ministério Público Federal notificou o presidente da Fundação Palmares sobre o conteúdo da página da instituição na internet. O MP recomenda que Sérgio Camargo zele para que as páginas contenham exclusivamente divulgação ou notícias oficiais da Fundação e que atente para a correta aplicação dos princípios constitucionais da legalidade e da impessoalidade administrativa. Sérgio Camargo também deve se abster de usar a estrutura da Fundação para conceder selos ou certidões de que cidadãos não são racistas. Essa manifestação do Ministério Público se refere ao inquérito civil aberto para apurar desvio de finalidade no anúncio do lançamento do tal selo.
Primeiro numa rede social de Sérgio Camargo e depois no site com explicações do que se tratava. Em nota, a Fundação Palmares respondeu que o presidente da instituição idealizou o selo, mas a sugestão não foi apreciada pela área técnica e que o site está sendo modernizado. A Fundação ressaltou que é a favor da liberdade de expressão e de posicionamentos políticos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a quebra do sigilo bancário de 11 parlamentares no inquérito que apura a organização e o financiamento de atos antidemocráticos. Todos são apoiadores do governo Bolsonaro. No mesmo inquérito, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em 5 estados e no Distrito Federal. A Polícia Federal fez buscas na casa e no gabinete na Câmara do deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Fontes informaram ao Jornal Nacional que a PF copiou as informações dos computadores do gabinete dele. 3 apresentavam programas que impediam a cópia e, por isso, foram levados. Ainda pela manhã, o parlamentar foi à Polícia Federal. Fui convidado a prestar depoimento, mas só vou prestar depois que eu tiver acesso aos autos. Eu não sei do que se trata, não tem como eu responder o que eu não sei, qual é o objeto. Além de buscas em Brasília, a PF também esteve em endereços de outros alvos em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maranhão e Santa Catarina. Ao todo, 21 alvos. A Procuradoria-Geral da República afirma que há indícios do envolvimento dos investigados na realização de manifestações antidemocráticas, como pedidos de fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Eles são suspeitos de participar de uma rede que dissemina mensagens inconstitucionais contra a democracia e pregando desobediência, além de estruturarem atos contra a ordem pública. Todos são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e muitos aparecem em fotos e vídeos com ele. O deputado Daniel Silveira escreveu em uma rede social em dezembro do ano passado: é só falar em AI-5 que inicia a choradeira, a gritaria e o frenesi. No dia 7 de junho deste ano, ele incitou a desobediência à decisão do ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, que proibiu operações policiais em favelas do Rio durante a pandemia. Ações policiais nas favelas proibidas por quem não pode proibir. Se fosse eu, comandante-geral, ignoraria. O governador vai cumprir. A história nos ensina o que a ausência do Estado fez nas favelas. O STF é o retrato do que existe de pior no Brasil. Entre os alvos também estão os empresários Luiz Felipe Belmonte, advogado e um dos principais financiadores do Aliança pelo Brasil, partido que Bolsonaro pretende criar. Belmonte é o primeiro suplente do senador Isalcio Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Sérgio Lima, publicitário que atua junto com Bolsonaro na construção do partido Aliança pelo Brasil. Otávio Facuri, investidor do setor imobiliário, que também participa da criação do partido Aliança. O empresário já admitiu publicamente ter financiado manifestações pró-Bolsonaro. Os blogueiros e donos de perfis em redes sociais, Alan dos Santos, que aparece neste vídeo com Bolsonaro. Um dia após o ato antidemocrático que motivou a investigação em abril, o blogueiro postou: se criminalizarem os intervencionistas, então não vejo outra saída senão uma intervenção militar, pois estariam usando o Estado para impor a ideologia do discurso único. Alberto Silva, em julho do ano passado, ele disse que foi recebido pelo presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto. O dono do perfil bolsonarista Ravox Brasil também tem fotos com o presidente e com o filho, deputado Eduardo Bolsonaro. Ele escreveu em 17 de abril em uma rede social: intervenção militar. Nós seguramos a responsabilidade e o mundo não tem que falar nada. A sociedade clamou. E depois a nação coloca o presidente Bolsonaro para realmente governar. Neste mês, escreveu: não pode ir à praia, não pode abrir comércio, não pode trabalhar. Vão mesmo permitir que os safados, corruptos, ditem regras na sua vida? Para, né? Desobediência civil. E escreve um palavrão. Camila Ábido, Walter César Silva Oliveira. Ele tem um canal na internet e defende a intervenção militar. Marcelo Frazão, Hernani Fernandes Barbosa Neto, Thaís Raposo do Amaral Pinto Chaves e Roberto Boni.
Também foram alvos as empresas Novo Brasil Empreendimentos Digitais e Inclutec Tecnologia da Informação. As buscas de hoje vão servir para aprofundar as investigações sobre o financiamento e a organização de atos antidemocráticos e sobre a disseminação de mensagens contra a ordem pública, atos que desrespeitam a Lei de Segurança Nacional. A suspeita é que os investigados agiram em articulação com políticos. Alexandre de Moraes determinou as quebras dos sigilos bancários de 11 parlamentares ligados ao governo Bolsonaro. 10 deputados federais, Daniel Silveira, Júnior Amaral, Otone de Paula, Carolina de Tone, Carla Zambelli, Alê Silva, Bia Kisses, General Girão, Giga Peixoto e Aline Sleutes, e um senador, Harold de Oliveira. O inquérito foi aberto no STF a pedido da Procuradoria-Geral da República há quase 2 meses, após atos no dia 19 de abril que tinham manifestantes defensores do fechamento do Congresso, do STF e da reedição do AI-5, o ato institucional. O AI-5 foi o mais duro da ditadura militar, que fechou o Congresso, caçou políticos e suspendeu direitos, instituiu a censura de imprensa e gerou radicalização que levou à tortura e morte de presos políticos. E hoje, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, decretou o fechamento da esplanada dos ministérios em Brasília, hoje e amanhã, por ameaças de manifestações inconstitucionais. O governador tomou a decisão depois que o bispo auxiliar de Brasília, Dom Marconi, relatou ameaças, depois de proibir que integrantes do grupo 300 pelo Brasil acampassem perto da catedral. Ontem, uma das extremistas do grupo foi presa no inquérito que apura o financiamento de atos antidemocráticos. Essa é a segunda vez que a esplanada é fechada para evitar protestos que atentam contra a democracia. No último domingo, o bloqueio foi determinado depois que um grupo de extremistas soltou fogos em direção ao STF na noite de sábado. O advogado Luiz Felipe Belmonte disse que sempre se pautou pelo respeito às instituições e que nunca participou de atos com o objetivo de derrubar as instituições democráticas. Alberto Silva, Camila Abdo e Otávio Facuri disseram que não cometeram nenhuma irregularidade. Alan dos Santos disse que está indignado de ver a família passando por isso. A Vox Brasil afirmou que está sendo censurado por uma instituição que deveria fazer justiça ao que chama de Encontro de Cidadãos de Bem. O deputado Daniel Silveira, do PSL, declarou que o inquérito tem motivação ideológica e que espera que a Constituição seja respeitada. O deputado Otone de Paula, do PSC, e o deputado Júnior Amaral, do PSL, disseram que não cometeram nenhuma irregularidade e que a investigação visa a atingir apoiadores do presidente Bolsonaro. A deputada Carla Zambelli, do PSL, afirmou que se alguém espera encontrar algo que a comprometa, terá uma grande decepção. As deputadas Alê Silva e Aline Sleutes, do PSL, declararam que não cometeram irregularidades. Os deputados Giga Peixoto e Bia Kisses, os dois do PSL, e o senador Harold de Oliveira, do PSD, afirmaram que seus advogados não foram notificados. O deputado General Girão, do PSL, disse que sempre teve a vida pautada pela lei e pela ética. A deputada Caroline de Tone, do PSL, disse que não há fundamento jurídico para a quebra do sigilo bancário dos parlamentares e que acredita que o país vive um estado de exceção. Nós não conseguimos contato com Hernani Fernandes Barbosa Neto, Thaís Raposo do Amaral Pinto Chaves, Walter César Silva Oliveira, Marcelo Frazão e Roberto Boni. E não tivemos retorno das assessorias das empresas Novo Brasil Empreendimentos Digitais e Inclutec Tecnologia da Informação. Hoje, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia entrou com uma ação no Supremo pelo bloqueio de discursos de ódio e declarações antidemocráticas nas redes sociais e para que manifestações de rua com essas bandeiras sejam consideradas ilegais. Ministros do Supremo e o presidente da Câmara defenderam a importância da democracia e do respeito às instituições. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que não se pode confundir o direito de criticar com ataques e ameaças violentas contra ministros do Supremo Tribunal Federal e parlamentares. Ações que ele classificou de atos contra a democracia. Agora, alguns utilizam as manifestações para tentar criar um ambiente de ódio, de confronto, de ameaça, como nós vimos
nos últimos dias, do meu ponto de vista, um auge, né? No sábado, aquela cena absurda, lamentável, de fogos sendo mirados acima do Supremo Tribunal Federal. Então, são coisas diferentes, né? Uma coisa é apoiador, outra coisa é vândalo, né? E o vândalo e aquele que ataca as instituições, ameaça os ministros do Supremo, os parlamentares, precisa de outro tipo de ação por parte do judiciário brasileiro. Então, eu acho que uma coisa é o governo defender aqueles que fazem manifestações democráticas, e isso o governo está certo. Agora, certamente, o governo, de forma nenhuma, defende aqueles que ameaçam e incitam o ódio contra as instituições democráticas. Essa sistemática campanha na internet e em manifestações de rua promovidas por grupos extremistas também recebeu duras críticas durante a sessão da segunda turma do STF. A ministra Carmen Lúcia afirmou que nenhuma intimidação fará com que a mais alta corte da justiça do país deixe de cumprir a missão constitucional de defender a democracia e o direito de todos. Não parece aceitável que essa experiência de liberdades, fruto de tantos esforços, de tantas vidas, e que vem sendo consolidada ao longo dessas 3 décadas, pela ação de alguns descomprometidos com o Brasil, com os princípios democráticos e com os objetivos da República, seja transformado em tempo de sombras e até de breu, escondendo aquele sol das liberdades, o luminar das dignidades que a Constituição assegura. Somos, nós, juízes constitucionais, servidores públicos a quem incumbe o dever de, em última instância judicial, não deixar que o Estado de Direito conquistado se perca, porque todos perderão. Atentados contra instituições, contra juízes e contra cidadãos que pensam diferente, voltam-se contra todos, contra o país. Constituição não é um artifício e direitos não são de menor importância. São conquistas humanas que transformam vidas em experiências que valem a pena para os dias de hoje, para as pessoas que vivem hoje, para os que vierem amanhã. O ministro Celso de Mello, o mais antigo em atividade na corte, lembrou da história de independência do STF para reafirmar a luta contra o autoritarismo. É inconcebível, senhora presidente, senhores ministros, senhores advogados, que ainda sobreviva no íntimo do aparelho de Estado brasileiro um resíduo de forte autoritarismo que proclamar que poderá desrespeitar, segundo sua própria vontade arbitrária, decisões judiciais. Esse discurso, senhora presidente, senhores ministros, não é um discurso próprio de um estadista comprometido com o respeito à ordem democrática e que se submete ao império da Constituição e das leis da República. É essencial relembrar a cada momento, senhora presidente, as lições da história, cuja advertência é implacável, como assinalava o saudoso ministro Galiomar Balieiro. Enquanto houver cidadãos dispostos a submeter-se ao arbítrio, sempre haverá vocação de ditadores. É preciso resistir, mas resistir, senhora presidente e senhores ministros, com as armas legítimas da Constituição e das leis do Estado brasileiro, e reconhecer na independência da Suprema Corte, como salientava também o eminente e saudoso ministro Galiomar Balieiro, a sentinela das liberdades. Porque sem juízes independentes, senhora presidente, jamais haverá cidadãos livres nesse país. O Palácio do Planalto não se manifestou sobre as declarações de ministros do Supremo e do presidente da Câmara. Numa videoconferência organizada pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, comentou o momento de tensão política. Disse que não há crise entre instituições.
E para destacar a necessidade de os ânimos serenarem, citou até Neném Prancha, uma figura folclórica do futebol brasileiro. Temos que fazer o nosso dever de casa aqui, né? Porque se coloca, né, a imagem, né, de que o país vive, né, uma instabilidade institucional. Eu me recuso a dizer que há instabilidade institucional. Aqui nós temos muito mais instabilidade emocional, né, do que institucional. As instituições estão aí funcionando, todo mundo dando seu pitaco, e agora as emoções muitas vezes vão à flor da pele, palavras saem e voltam, né? A palavra que sai da boca ela não volta mais, e aí a turma tem que buscar amenizar isso aí, né? E usando a velha filosofia do grande Neném Prancha, vamos botar a bola no chão, né? Afinal de contas, a bola é de couro, o couro vem da vaca e a vaca come grama, né? Então, bola no chão. 6 ministros do Supremo Tribunal Federal já votaram contra a concessão do habeas corpus que pede a exclusão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, do inquérito das fake news. Até agora, só um voto foi favorável ao habeas corpus. Neste julgamento, os ministros do Supremo estão votando pela internet, no plenário virtual, sem apresentação verbal dos votos. O habeas corpus pede a retirada do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e de todos aqueles que tenham sido objeto de diligências do inquérito das fake news, que investiga a divulgação de informações falsas, ameaças e ofensas aos ministros do Supremo. Weintraub passou a ser investigado nesse inquérito depois que o sigilo do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril foi levantado. Na ocasião, o ministro fez ataques a integrantes do Supremo. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. O pedido de habeas corpus foi apresentado pelo ministro da Justiça, André Mendonça, o que causou surpresa e foi alvo de críticas. Normalmente, essa função cabe à Advocacia Geral da União. Por isso, foi considerada uma ação política diante do incômodo do governo com o andamento do inquérito. No mesmo dia, uma operação da Polícia Federal cumpriu 29 mandados de busca e apreensão no inquérito das fake news. Entre os alvos, aliados de Bolsonaro. No dia 29 de maio, a Polícia Federal foi ao Ministério da Educação para ouvir o depoimento de Weintraub, mas ele usou o direito de ficar calado. O julgamento virtual vai até sexta-feira, mas a maioria dos ministros já decidiu contra a concessão do habeas corpus. Isso significa que o ministro da Educação permanecerá sendo investigado no inquérito das fake news. O relator, ministro Luiz Edson Fachin, não chegou a analisar o mérito do pedido. Ele rejeitou o habeas corpus por questões processuais, técnicas. Segundo ele, o habeas corpus não é um instrumento para questionar a atuação de um ministro do Supremo ao tomar decisão jurídica. No caso, decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news, de incluir Weintraub nas investigações. Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus contra ato de ministro no exercício da atividade judicante. Os ministros Carmen Lúcia, Rosa Weber, Celso de Mello, Dias Toffoli e Gilmar Mendes seguiram o relator e votaram pela rejeição do habeas corpus. Celso de Mello lembrou que tem posição pessoal contrária à jurisprudência que prevalece no STF, mas votou para que o habeas corpus fosse rejeitado em respeito ao princípio da colegialidade, o conjunto de ministros. Não constitui demasia rememorar que essa orientação, que já se tornara tradicional nesta corte, ajusta-se a recentes e sucessivos julgados monocráticos e colegiados, proferidos em sede de habeas corpus, deduzidos contra decisões monocráticas de ministros. O ministro Alexandre de Moraes se declarou impedido de julgar por ser o relator do inquérito das fake news e por ter determinado a investigação do ministro da Educação. Até agora, o ministro Marco Aurélio foi o único a divergir do relator, que nem analisou o mérito do pedido de habeas corpus. Marco Aurélio considerou que caberia sim habeas corpus. Disse que é ação constitucional voltada a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão.
Ainda não votaram os ministros Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Luiz Roberto Barroso. O Ministério Público Federal afirma que há fortes indícios do crime de lavagem de dinheiro pelo senador Flávio Bolsonaro no período em que era deputado estadual no Rio de Janeiro. A investigação do Ministério Público Federal apurou vários negócios envolvendo Flávio Bolsonaro em operações de compra e venda de imóveis entre junho de 2005 e maio de 2018 e analisou 37 transações imobiliárias. Em pelo menos 3 dessas operações, o procurador Sérgio Pinel percebeu indícios de irregularidades. A compra de um imóvel no bairro de Laranjeiras, na zona sul do Rio, teve uma das parcelas pagas pelo sargento da Polícia Militar, Diego Sodré de Castro Ambrósio. O PM é suspeito de participar do suposto esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, quando funcionários desviariam parte do salário para o parlamentar. No documento, o procurador observa que o policial teria realizado outras transações suspeitas, movimentando quantias em espécie em suas contas correntes incompatíveis com o cargo que ocupa. Outros 2 imóveis comprados por Flávio Bolsonaro e a esposa dele, no bairro de Copacabana, também chamaram a atenção dos investigadores. Em ambos, os imóveis foram vendidos em pouco mais de um ano, com valorização acima de 200%. De acordo com o procurador Sérgio Pinel, as circunstâncias em que as transações foram feitas sugerem que os registros do valor de compra foram subavaliados, com parte do valor sendo paga por fora. É a primeira vez que o Ministério Público Federal se manifesta claramente sobre as suspeitas de que Flávio Bolsonaro cometeu crimes em operações imobiliárias. O procurador Sérgio Pinel entendeu ter encontrado fortes indícios da prática de crime de lavagem de dinheiro. Por não se tratar de crime federal, o caso será remetido ao Ministério Público do Estado, que já vem investigando Flávio Bolsonaro. O advogado de Flávio Bolsonaro negou qualquer irregularidade. Jamais existiu a ocorrência de qualquer crime, muito menos lavagem de dinheiro. Trata-se de uma ilação irresponsável querer apenas pegar diferença de valores de imóveis comprados e vendidos e agora transformar negócios imobiliários em lavagem de dinheiro. Nós não conseguimos contato com o policial militar Diego Sodré de Castro Ambrósio. O juiz Bruno Savino, da Terceira Vara Federal de Juiz de Fora, acolheu o pedido do Ministério Público Federal de Minas Gerais e mandou arquivar o inquérito sobre uma suposta participação de terceiros na tentativa de assassinato do então candidato Jair Bolsonaro em 2018. O juiz concluiu que foram esgotadas todas as diligências possíveis. Adélio Bispo, o homem que esfaqueou Bolsonaro, está preso e foi diagnosticado com uma doença mental. Na decisão, o juiz Savino afirmou que as investigações poderão ser retomadas se surgirem novos elementos. Guardas municipais de Itajaí, em Santa Catarina, espancaram um homem. Na madrugada de domingo, Jorge Roberto Thomas parou a moto na rua e, na sequência, um guarda o derrubou. Outros guardas apareceram e continuaram as agressões. Os agentes também jogaram spray de pimenta em testemunhas. Jorge teve alguns ferimentos. A Guarda Municipal declarou que vai apurar a conduta dos agentes e que o rapaz estaria em atitude suspeita e teria desobedecido a uma ordem de parada. O prefeito de Itajaí determinou o afastamento dos guardas. Em São Paulo, o Departamento de Homicídios identificou 2 PMs que mataram um adolescente de 15 anos. Dezenas de pessoas se reuniram na zona sul de São Paulo para pedir justiça. Justiça! Ontem também houve protesto e foi mais violento. Os manifestantes bloquearam ruas e incendiaram ônibus. Houve confronto com a PM. Hoje, moradores divulgaram vídeos gravados ontem à noite. Policiais cercam um rapaz na calçada. Ele é empurrado, reage e começa a apanhar de 3 PMs que faziam rondas com motos. Em outra rua, a abordagem é na base do chute e de um soco. E aqui, estar no meio da rua bastou para começar outra agressão. O comando da Polícia Militar determinou imediatamente a instauração de inquérito para apurar, identificar e responsabilizar os policiais envolvidos nessas
nessas ocorrências. E tudo isso começou por causa da morte deste adolescente. Guilherme Silva Guedes, de 15 anos, desapareceu no sábado. Ele não tinha passagem pela polícia. Uma câmera de segurança registrou as últimas imagens de Guilherme. Ele veste um agasalho claro e conversa com um rapaz. Outros 2 homens surgem na viela. Um mexe em objetos no chão. O segundo vai para o meio da rua e, quando se vira, parece carregar uma arma. Foi aí que Guilherme desapareceu. A polícia já sabe que os 2 homens são policiais militares, que não estavam no horário de trabalho e cuidavam da segurança de um galpão de uma empresa. Uma pessoa maldosa, uma pessoa que não tem coração, porque ele não tem coração. A pessoa que faz o que fez com o meu neto, ele não tem coração. O Departamento de Homicídios é responsável por investigar as ações da Polícia Militar que terminam em mortes. Este ano, os delegados já registraram 177 só na capital paulista. E houve aumento dessas mortes em todo o estado. Um levantamento feito com boletins de ocorrência mostrou que de janeiro a abril foram 258 mortes com policiais militares em serviço, 25% a mais do que no mesmo período do ano passado. Também subiram as mortes envolvendo PMs que estavam fora de serviço, de 31 para 46, quase 50% a mais. O comando da PM fala sobre as mortes em operações. A nossa avaliação é que há uma maior presença policial nesse período. Os policiais estão mais próximos e chegando mais rapidamente na ocorrência. Consequentemente, a chance de um confronto é maior e havendo confronto, a possibilidade de resultado morte também acaba acontecendo. Nos Estados Unidos, mais de 3 semanas depois que manifestações contra o racismo e a violência policial se espalharam, o presidente Donald Trump assinou um decreto com recomendações para a reforma da polícia. O decreto propõe incentivos federais para os departamentos de polícia que usem métodos menos agressivos. A prática de estrangulamento, por exemplo, será proibida a não ser que a vida do policial esteja em risco. A iniciativa prevê a criação de uma base de dados para compartilhar informações sobre policiais abusivos, mas não destina verbas a isso. O presidente Donald Trump também promete direcionar recursos federais para treinamento de policiais e contratação de assistentes sociais para ajudar em situações que envolvam pessoas com problemas mentais, dependência química e moradores de rua. A iniciativa da Casa Branca vem depois de 22 dias de protestos intensos contra a violência policial e o racismo. Trump hoje não tocou na palavra racismo. Disse que o número de maus policiais é minúsculo e que a lei e a ordem precisam ser reestabelecidas no país. O decreto propõe, prevê e promete, mas não exige reformas nas forças policiais americanas. Elas não são controladas pelo governo federal e sim pelos estados e municípios. Na Casa Branca hoje, o presidente gastou metade do tempo para apresentar o decreto e usou o restante para fazer, em tom de comício, promessas de melhorias na economia, na educação e na saúde, principalmente para negros, latinos e asiáticos, que podem fazer a diferença para ele na eleição de novembro. A Coreia do Norte destruiu um escritório em que fazia reuniões com autoridades da Coreia do Sul na fronteira. O prédio do lado norte estava vazio desde janeiro por causa da pandemia. No fim de semana, a irmã do ditador Kim Jong-un ameaçou destruir a instalação por causa dos exilados que vivem no sul e criticam o regime do norte com panfletos. O governo sul-coreano lamentou a ação. Um confronto entre soldados da China e da Índia deixou dezenas de mortos na fronteira. O governo da Índia confirmou a morte de 20 soldados. A agência de notícias indiana afirmou que, do lado chinês, foram 42 vítimas, entre mortos e feridos. Os 2 países disputam o controle da região nas montanhas dos Himalaias. A Índia acusa a China de violar um acordo fechado na semana passada. A China disse que os soldados indianos atravessaram a fronteira e atacaram os militares chineses. Ainda segundo o governo indiano, não houve tiroteio. Os 2 lados usaram bastões de ferro e pedras. A seguir tem a previsão do tempo.
e o testemunho de quem está lutando para salvar vidas nos hospitais. Tereza Cristina tentou estragar a festa de Griselda, mas agora essa madame é quem vai ter uma surpresa. Será que você podia mandar uma mensagem assim que o jantar aí fosse servido? Avisa sim. Chegou a hora de levar o troco. Vamos jantar agora, porque o cheirinho tá maravilhoso. O melhor eu estou guardando para sobremesa. Isso se alguém ainda tiver estômago para comer a sobremesa. Mas eu não acredito! Daqui a pouco... Fina Estampa. Agro, a indústria riqueza do Brasil. O agro está no que você usa, nas roupas feitas de algodão e nos sapatos e bolsas que usam o couro do boi. O agro é bem-estar, é o amido de mandioca presente na pasta de dente e nos comprimidos e o ômega 3 extraído dos peixes. O agro revela horizontes. Os cadernos e livros vêm da celulose das florestas plantadas. O etanol do carro é derivado da cana e os pneus rodam com borracha da seringueira. O agro está em produtos que alimentam brasileiros e muitos outros povos do mundo. O agro está no campo e na cidade. O agro está na sua vida. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Apoio Ford Ranger. Agro é confiança, agro é Ranger. E Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. A Oi está trabalhando duro para levar toda a estabilidade e a qualidade da Oi Fibra até você. Tudo para deixar o seu dia a dia mais leve. Já são mais de 1 milhão de casas na velocidade da Oi Fibra. Aproveite também os 200 mega por R$ 99,90. Você dá mais atenção para esse videogame do que para mim. Oi Fibra, a internet que muda a sua internet. O Maracanã faz 70 anos e tem clássico para comemorar. Um Vasco e Flamengo sem rivais. Com o maior artilheiro do Maracanã, Zico, e o super craque do samba, Paulinho da Viola. Hoje, o Conversa com Bial mostra porque o maior do mundo é carioca. Um domingo sem Maraca seria um carnaval sem a Portela, né? É verdade. Pra mim é igual criança sem pirulito, pô. Hora da gente saber como fica a previsão do tempo para todo o Brasil amanhã. Oi, Anne, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner, boa noite a todos. Olha, hoje eu vou começar falando de Pernambuco. Junho é o mês mais chuvoso na capital Recife. A média é de 391 milímetros e até agora já choveu 228, ou seja, ainda tem muita chuva para cair. Nessa época do ano, essa alta pressão, que sempre fica por aqui, ela influencia o tempo em grande parte do Brasil. Ela joga umidade para o litoral do Nordeste e esse vento, conhecido também por ventos alísios, ele chega mais seco no interior do país. Olhando o mapa de chuva e sol de amanhã, a gente entende bem isso. Olha só, a chuva aqui no litoral do Nordeste e tempo seco no interior do Brasil. No Recife, Natal, João Pessoa, Salvador e Boa Vista, chove ao longo do dia, podendo apertar em alguns momentos. E por isso, a temperatura também não sobe muito. E segundo o CEMADEM, ainda é alto o risco de alagamentos e deslizamentos no litoral de Pernambuco e também Alagoas. Em amarelo, risco moderado. Já em Belo Horizonte, esse mês ainda não choveu nada e até domingo não há sinal dela. Amanhã máxima de 23 graus. E olha a diferença enorme da temperatura da madrugada e da tarde. Em Rio Branco, mínima de 19 graus e máxima de 33. Cuiabá, a temperatura chega aos 34. Em Porto Alegre, mínima de 14, máxima de 27. E em Goiânia, 29 graus. Quarta com tempo firme em Porto Velho e Palmas, onde a máxima chega aos 33 graus. Curitiba, 22. Rio de Janeiro, 27. E São Paulo, 24, com madrugadas ainda bem fresquinhas, Renata. Até amanhã, Anne. Até amanhã. Um ato público de profissionais da saúde terminou em confusão em Paris. Segundo a polícia, um grupo se infiltrou na manifestação, até então pacífica, contra as condições de trabalho no sistema de saúde francês. O grupo revirou um carro e lançou objetos contra os policiais, que usaram gás lacrimogênio para dispersar a multidão.
Hoje, a profissional de saúde que relata o que tem vivido nessa pandemia é a obstetra Juliana Fontes, de São Paulo. Eu sou obstetra numa maternidade do sul de São Paulo. Uma maternidade referenciada a não ter casos de corona. Mas mesmo assim, continuamos recebendo grávidas com sintomas clássicos da doença ou com testes positivos. Muitas vezes sendo necessário o parto de urgência para salvar a vida desse bebê ou dessa mãe. Aquele momento, que era um momento de alegria, de felicidade, viraram momentos de tristeza, de angústia, de incerteza. O abraço no final do parto hoje não pode ser mais dado. E eu saio todo dia assim do hospital, com o coração na mão, sem saber como que vai ser o final do próximo caso. Eu só espero que tudo isso acabe rápido, para que a gente possa voltar a dar alegria e felicidade na vida dessas famílias. Em nome de milhões de brasileiros, o Jornal Nacional agradece o empenho de todos os profissionais de saúde e deixa registrada a solidariedade às famílias das mais de 45 mil vítimas da pandemia no nosso país. Jornal Nacional. Oferecimento Crefisa. Dinheiro na hora sem sair de casa. Acesse crefisa.com.br ou baixe nosso aplicativo. No capítulo anterior, a gente reúne a imprensa e avisa que a Fio Carioca não vai ter uma coleção inédita. Não me diga que você vai fazer o que eu te pedi. Vou fazer, sim. Mas não por você, muito menos pelo Paulo, que não é